Primeiro passo, baixar o Zen Installer no endereço sourceforge.net/projects/revenge installer. Vim aqui no botão verdinho, download. Ele vai fazer um download. Como eu já fiz esse download, eu vou cancelar. Ele está aqui na área de trabalho. Aí eu vou criar a máquina virtual. Adiciono um novo. Seleciono Linux. Arch Linux 32. Coloco o nome que eu quero para máquina virtual. Deixo selecionada a pasta e padrão ou seleciono outra pasta para salvar a máquina virtual. Clico em próximo. Seleciono a memória. Vou colocar 2 GB aqui para ela. Seleciono próximo. Crio o disco virtual para ela. Seleciono o tipo padrão já pré-selecionado VDI. Do próximo. Dinamicamente alocado. Próximo. Aqui eu vou aumentar esse tamanho aqui para 100 GB. E crio. Agora com ela criada, eu vou em configurações. Em monitor. Eu aumento a memória de vídeo e habilito aceleração 3D. Dou OK. Clico em iniciar. E aí aqui eu vou selecionar o arquivo da ISO do sistema para iniciar a instalação. Estou na minha área de trabalho. Seleciono ele aqui. E aí, agora o Vinícius vai fazer a instalação. Bom, então agora eu vou estar falando sobre como fazer a instalação desse sistema, né? O Renan já selecionou aqui a ISO. Vamos clicar em iniciar agora. Iniciar a máquina virtual. Aqui a gente deixa essa opção selecionada mesmo. Deixa eu aumentar a tela. Deixar o boot Zen Installer mesmo para entrar no instalador. Não dá um Enter. Ele vai carregar os arquivos para dar o boot e entrar na instalação. Só aguardar. Essa tela aí não precisa apertar nada, só esperar ele iniciar mesmo. Como a gente está utilizando o Zen Installer, é muito mais fácil fazer a instalação do Arch Linux. Porém, se fosse de fato instalar o Arch Linux padrão, né, é muito mais complicado. A gente optou pelo Zen Installer, que acaba simplificando muito a instalação, e a gente viu que está sendo bastante utilizado até.
processo que tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Até inicializar o instalador. Tem que garantir que tem que estar com a conexão de internet habilitada também. Isso. Ele só realiza instalação se tiver a conexão da internet ativa. No caso aqui tá certo. Só aguardar aparecer a mensagem na tela. Deve estar carregando ainda nesse caso. Aí, né, aqui apareceu a tela do Zen Installer, né? Para iniciar a instalação. A instalação dele é toda em inglês, mas basicamente você seleciona se quer adicionar alguma opção ou não. Então acaba não sendo tão complicado, né? Aqui ele só está dando uma mensagem para verificar se a internet tá ok, a conexão com a internet. Vamos dar yes para continuar. Agora espera carregar a próxima tela. Pode demorar um pouco. Aí. Aqui, nesse caso, a gente pode escolher particionamento manual ou particionamento automático, né? No particionamento manual, você pode modificar os diretórios onde vão ser instalados os arquivos do sistema operacional. A gente optou pela automático mesmo, que acaba sendo mais fácil e, na maioria das vezes, acaba suprindo para o que precisa utilizar. O particionamento manual é mais recomendado no caso de dual boot com o sistema Windows, que aí teria que definir o tamanho das partições também. Isso. Aí aqui ele listou, né, os discos que estão no sistema que pode utilizar, é só dar OK. Vou selecionar aqui o diretório. Se tiver tudo certo aqui, ele está falando que vai apagar tudo que está no diretório selecionado. Vamos usar e continuar aqui. Está criando as partições. Certo. Aqui nessa tela a gente deve selecionar o país para o nosso país, que é o Brasil, óbvio, né? Por conta para baixar os arquivos de instalação. Agora aqui o local e a linguagem, né? Que a gente vai procurar por PTBR, UTF-8. Aqui, ó, PTBR. Agora aqui para selecionar o modelo do teclado, vamos deixar padrão. Opa. Dá um OK. Agora que seleciona PTBR de novo. Perdão. Selecionar BR. Aqui se a gente gostaria de selecionar, criar uma variável de teclado, né, para outro estilo de teclado, não vai ser necessário. Aqui, apertem não. Aqui a gente precisa procurar por BR e BNT2. Isso, BR ou BNT2, que é o padrão do teclado utilizado no Brasil. Aqui América. Agora aqui, principalmente por conta do horário do sistema, a gente seleciona o fuso horário para carregar os fusos horários que
que seria São Paulo, né? Aqui ele está dando uma mensagem que a opção UTC é recomendável para quem usa Dual Boot junto com o Windows, né? Vamos deixar o UTC mesmo, embora não estejamos utilizando Dual Boot. Agora aqui dá um nome pro computador, vamos colocar PC mesmo. Agora é um nome para o usuário, vamos colocar aula. Uma senha para o usuário root, vou colocar root mesmo. Confirmar a senha. Opa, dei errado, é bom para testar aqui. Ele faz a validação certinho aqui. Agora a senha para o usuário comum. Que no caso é aula. Aqui a gente pode escolher o bash mesmo. O bash geralmente é o padrão que é utilizado, né? Então a gente vai optar por ele mesmo, mas caso tenha alguém utilize alguma outra, que queira utilizar alguma outra opção, pode estar selecionando. Aqui para selecionar o kernel que a gente vai instalar, né? A gente vai utilizar o Linux LTS, que é a última versão estável do Linux. Geralmente apresenta muito menos erros. Aqui ele detectou que a gente está utilizando o VirtualBox, né? Deseja instalar alguns pacotes para o VirtualBox, a gente vai apertar em sim, para não ter nenhum problema, né? Aqui, caso queira instalar Spotify e outros pacotes, isso aqui só iria prolongar a instalação. Se clicar em não, pode instalar depois, né? Então a gente vai clicar em não. Outros tipos de ferramentas aqui também, apertar em não. Lembrando que quanto mais aqui você vai adicionando coisas na hora da instalação, vai demorar mais. Aqui se a gente quer instalar um pacote de gerenciamento gráfico, né? Para não precisar utilizar só a linha de comando, a gente vai instalar assim. Dá ok. Certo. Aqui geralmente estão utilizando muito então aqui a gente vai selecionar o PAMAC, que ele é o mais utilizado geralmente para sistema ARC, é o que está mais atualizado atualmente. O Octopi ficou meio desatualizado, né? Então, com base no que a gente pesquisou, a gente viu que está se utilizando muito o PAMAC porque é mais estável, né? Vamos selecionar o PAMAC, então. Aqui se deseja instalar o suporte para o repositório IAI. Apertar. Certo, nessa tela aqui, caso você queira utilizar a impressora, tem que apertar em sim para ele instalar o suporte para impressora. Como a gente não vai utilizar, vamos clicar em não. Aqui, para selecionar o gerenciador de display, né? O mais utilizado é o GDM, pelo que a gente pesquisou. Então, vamos utilizar o padrão mesmo. Aqui, o tipo do desktop, né? Tem várias distribuições para o desktop que a gente pode estar instalando e você pode estar selecionando aqui. A gente vai utilizar o Cinnamon, que a gente já utilizou o Mint e também a gente já teve um uso com o Cinnamon e gostamos do como ele é, então a gente vai utilizar ele mesmo. Aqui se deseja instalar o navegador, Mozilla Firefox, não. Se deseja instalar o LibreOffice, não. Isso aqui a gente consegue instalar tudo depois, tá? Que finaliza a instalação do sistema. Aqui dá para selecionar por categorias, que ele vai baixar alguns pacotes direcionados a cada tipo de categoria. A gente vai só finalizar a instalação mesmo.
Aqui, se você utiliza outro sistema operacional junto com... Já tem um sistema operacional e está instalando o Arc, tem que clicar em sim para ele instalar o bootloader e você conseguir selecionar qual sistema que você vai querer utilizar, tá? Então a gente vai apertar em sim, seleciona o caminho, o dev SDA, mesmo padrão. Aqui, se você tem outro sistema operacional, você tem que apertar em sim para ele fazer a busca e ele vai já deixar tudo preparado para as configurações para você selecionar qual sistema operacional você quer quando você ligar seu computador. Como a gente está utilizando só um sistema operacional no disco, a gente vai apertar em não, na partição no caso. Aqui você aperta sim para finalizar a instalação e ele vai começar a fazer o download dos arquivos. É só aguardar mesmo. Certo, agora apareceu uma mensagem aqui, ó, instalação finalizada. Aparentemente deu tudo certo. Aqui a gente tem essas opções, né? Vamos selecionar Restart para reiniciar o sistema e já entrar a utilizar ele, ver se deu tudo certinho. Como o VirtualBox está selecionado para rodar a ISO de instalação, ele vai abrir aqui de novo no Zen Installer, tá? Mas é só a gente selecionar essa segunda opção para ele rodar o sistema operacional que acabou de ser instalado. Ele vai dar o boot. Certo, então aqui para fazer login, pode selecionar o usuário e a senha, colocar a senha. Vai entrar no sistema. E o Renan vai estar falando um pouco sobre as funcionalidades, algumas ferramentas básicas para utilizar o sistema. Bom, aqui o sistema, após ele ser instalado, como ele não vem com muitas configurações, com muitos pacotes instalados por padrão, o propósito dele é cada pessoa criar o seu próprio sistema, escolher as suas configurações, aí ele vem com o mínimo necessário para iniciar o sistema. Aí aqui eu vou abrir o gerenciador de pacotes que a gente havia instalado lá na instalação para exemplificar alguns programas que a gente pode estar instalando. Por exemplo, o Firefox, que a gente não instalou lá, a gente pode instalar ele por aqui. Vou fazer uma instalação aqui, só para exemplificar. A gente seleciona aqui, digita a senha, autentica e ele vai fazer o download do Firefox. A gente clica em aplicar. Ele vai realizar o download para a gente do Firefox e instalar para a gente. Assim que ele finaliza a instalação, ele aparece aqui para remover, sinal que ele já foi instalado. E aí ele vai aparecer aqui no menu para a gente, Firefox. Aí está instalado o Firefox. A gente vier aqui, digitar, aí ele carrega o site, tá funcionando. É isso aí. Esse é um exemplo do sistema. Ele, após ele ser instalado, como eu já havia dito, ele
Ele é bem simples e não tem muitas opções. O propósito dele é ser o mais simples possível e cada usuário ir adicionando os pacotes de acordo com a necessidade. Então, é isso aí. Finalizamos nossa apresentação.